Olá, estamos aqui mais uma vez com os podcasts e dessa vez nós estamos aqui com o Ailton Santana, que além de ser assistente jurídico e trabalhou como tradutor e intérprete de Libras, né, junto à comunidade de surdos. Hoje ele é líder de um grupo de apoio da IMF, né, que é a International Myeloma Foundation, e ele está engajado em projetos sociais de pessoas que estão suscetíveis à vulnerabilidade. Então, hoje nós vamos falar sobre mieloma múltiplo, né, que é uma doença pouco conhecida, né? Muita gente desconhece essa doença. Então, só para situar, é, é uma doença que ela tem a ver com a produção irregular, uma produção errônea, né, de alguns tipos de célula na medula óssea, especificamente os linfócitos B. Então, o que acontece é quando o linfócito B dentro da medula óssea, ele tem que se diferenciar para poder reproduzir, acaba acontecendo um erro, né, nessa duplicação, um erro que é gênico, é genético, e a partir daí ele se torna um plasmócito anormal. E esse plasmócito anormal, ele acaba interferindo na produção de imunoglobina, né? Exatamente É são imunoglobulina. imunoglobulina, Exatamente. desculpe, exatamente, Exatamente. né? Então, exatamente nesse aspecto é de que ocorre, vamos dizer assim, o problema da doença, que é uma produção, ela é considerada, essas células são células malignas que são produzidas, esse conjunto de células vai ficando ou dentro da medula ou fora da medula óssea, e ele vai formando grupos que são chamados de mieloma autônomos, né? E a partir daí eles podem efetivamente atacarem os rins, atacar toda a produção sanguínea, provocar anemias e uma série de outras doenças, todas consequentes a essa falha, vamos chamar assim, na duplicação do linfócito B. Então, e ele é considerado hoje em dia um tipo de câncer, considerado 1% só dos cancerosos no mundo inteiro é que tem mieloma múltiplo, que a gente sabe, né? Apenas 1%. É uma doença bastante Mauro, rara. sem querer te cortar, já te cortando, Vamos lá. é assim, uma estatística que tem é que a cada 200 pessoas, uma pode desenvolver o mieloma múltiplo, né? Então, assim, e na realidade, o mieloma múltiplo, apesar de ser considerado um câncer raro, muita gente já se foi pelo mieloma múltiplo sem saber que tinha o mieloma múltiplo. Por quê? Porque, assim, pelo fato do mieloma múltiplo atacar os ossos, né, por isso que chama múltiplo, porque ele se multiplica, assim, de uma forma muito grande, e ele ataca os ossos, descalcificando os ossos, né? Os médicos geralmente chamam de que os ossos fica queijo suíço, Uhum. né? E aí, o que que acontece? Essa descalcificação, ela acaba indo para a corrente sanguínea e a gente elimina muita coisa na urina e passa pelos rins e aí tem o perigo de parar os rins, né? No meu caso, eu cheguei no hospital com os rins assim tipo funcionando 60%. Eu ainda tive sorte, porque eu não precisei dialisar, que tem gente que precisa, acaba ficando com um problema renal crônico, né? Então, tive muitas fraturas, né? Tem um exame chamado PET scan, que você deve conhecer, e nesse exame saiu fratura do meu crânio aos pés. É, Diversas mas fraturas, né? Diversas exata, fraturas. exatamente. Múltiplas. Tá. Quando você quiser me interromper, pode me interromper, não Não, tem igualmente, problema. claro, claro. E assim, um dos maiores problemas são, eu digo assim, como que eu posso te dizer? Seria os ortopedistas, vamos dizer assim, inicialmente falando, né? Eu acho que o problema está mais lá atrás, assim, de faculdade, os médicos formar tal, e falar sobre isso.
Mas, enfim, hoje vamos falar dos médicos que já estão aí. Então, o que que acontece? Você chega com dor, assim, dor, é muita dor, que nada passa. Você convive 24 horas com dor, você dorme com dor e acorda com dor. Aí você pensa que é osso, né? Foi a primeira coisa que qualquer um pensa. Ah, eu tô com algum problema na coluna, eu tô com alguma coisa. E aí você procura um ortopedista. Quando você chega no ortopedista, eles fazem geralmente raio-x, né? Porém, aí esse raio-x encontra lá, por exemplo, eu tô com 50 anos, né? É claro que devido à minha idade eu tenho alguma coisa, um desgaste ósseo, um desvio de coluna, óbvio, isso aí é óbvio. Mas tudo bem, aparece lá. Ah, você está com isso e tal. Então vamos fazer fisioterapia e acupuntura. Geralmente eles passam isso. E aí você começa a fazer, porque você acredita no médico, né? Claro. Você não tem noção, você acha que é osso, tá, tudo bem. E aí você começa a fazer tudo que ele pede, e nada passa, e você só começa a gastar dinheiro com remédio, dinheiro com injeções, dinheiro com isso, volta para o médico, é a mesma coisa. Aí chega lá, já é uma hérnia de disco, né? E eu acho engraçado que eu fui diagnosticado com isso, né? Antes de saber que tinha mieloma múltiplo, e fiz um PET scan e não saiu nenhuma hérnia de disco no meu PET scan, mas tudo bem, né? Então, assim, eu passei por essa fase, eu fiquei uns 8 meses, eu passei por uns 6 ortopedistas. Aí teve um dia aqui na minha casa que eu travei. Eu simplesmente não conseguia levantar da cama, e eu moro sozinho, e eu não conseguia me levantar da cama. A minha sorte é que eu durmo com o celular do lado, bem do meu lado. Aí eu peguei o celular e mandei uma mensagem para um amigo meu. Eu falei: Olha, vem aqui que eu não estou conseguindo levantar da cama. Eu não sei, travei. Eu já vinha com esse histórico da dor, assim, já, Há um né? tempo. Mas eu imaginava que eu fosse travar. E aí esse meu amigo veio e tentou me tirar da cama e ele tocava em mim e parecia que eu morria e voltava para o corpo, Tamanha né? dor. E Tamanha dor. exatamente. Aí o que que aconteceu? Ele teve que chamar mais pessoas e tiveram que me tirar de dentro de casa, porque num colchão deitado, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentado, não conseguia andar, na realidade. Nem se mexer, na verdade, estava, né, Isso, praticamente sem imobilizado, né? isso. Aí fui para um pronto-socorro, né? Até não vou estar no hospital, mas fui para um pronto-socorro próximo, né? Na Avenida Santo Amaro. Aí quando chegou lá, eu já estava assim num estado assim tão de revolta, porque você imagina você conviver com dor 24 horas por dia, você ir aos médicos, você fazer o que tem que ser feito, mas os médicos não descobrem nada. Aí eu cheguei nesse, eu já cheguei bravo, nervoso, e falei para esse ortopedista que me atendeu, né? Que inclusive eu não lembro o nome dele, mas graças a Deus, assim, era de pronto-socorro, mas foi melhor do que os de clínica. Aí eu falei para ele, olha, eu não aguento mais, você é o último, eu não venho mais em médico, eu vou morrer com dor, sabe? Eu vou Uhum. ficar com dor até morrer, porque eu vou em tudo quanto é médico, ninguém descobre o que é que eu tenho, cara. Uma hora é hernia de disco, outra hora é desvio na coluna, outra hora é bico de papagaio, outra hora é não sei o quê. Cada hora é uma coisa diferente, porém não vejo melhora. Tomo remédio para tudo que eles pediram, não vejo melhora. E você não teve Tudo nenhuma bem. infecção? Porque ele, como ele atinge também o sangue, né, a área Eu tive, sanguínea, eu tive, porque eu, ele te tira como é que chama? a, A imunidade, né? Ele mexe com a imunidade. mexe com a imunidade, né? Ele mexe com as células brancas, na realidade, né? Que é a nossa Isso. célula de defesa. Mas assim, eu não cheguei a ter infecções, mas eu tive anemia.
que já, Tá. tudo bem, as células vermelhas, mas eu tive anemia. Só que na época, eu não sei se eu tenho um organismo muito forte, eu não sentia aquela indisposição que o povo fala, "Ai, a anemia deixa você dorme demais, você não tem disposição para nada, blá, 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 blá." Só que eu não sentia isso, né? Essa parte de anemia, infecção, graças a Deus, não. É porque os E sintomas são muito diversos, né? Por isso acho que do múltiplo também, né? Que pode ter é, sintomas na área sanguínea, na área renal, na área óssea, não é isso? Pode ter infecções contínuas, a pessoa não descobre. o mais comum é renal e óssea, né? Uhum. Que é o mais comum, assim, né? Como eu lido com muitos pacientes, assim, cerca de, deixa eu ver, tem 5 grupos de apoio que eu Participa? lidero, Uhum. e cada grupo deve ter uma média de 200 pessoas. É muita gente, muita Então, gente. é muita gente, é muita gente. Então, assim, E a pergunta, ca- normalmente são homens, né? Porque a doença ela ataca homens, geralmente maiores de 50 anos de idade, né? Pelo que eu andei não, não, pesquisando, não essa estatística já não é mais não a é mais verdadeira. a verdadeira, porque assim, é, eu conheci uma criança, ela era da Bahia, inclusive, infelizmente a criança faleceu. Tá. Ela tinha 8 anos e teve mieloma múltiplo, né? Agora as causas, né? Até hoje ninguém Não se não sabe, né? tem, Não se não tem sabe. não é genético, não é genético, né? Meus pais tiveram câncer, né? Outros tipos de câncer, minha mãe de mama, meu pai de próstata, né? Mas segundo os estudos que a gente vê, o mieloma não é genético, né? Até hoje os médicos não sabem explicar Como aparece, qual né? exatamente qual a causa do mieloma múltiplo. Mas enfim, né? Então eu perdi o fio da meada, não sei Você onde está que eu tinha falando parado. do ortopedista, né? Que Sim, finalmente. exatamente. Aí eu cheguei bravo nesse ortopedista, muito bravo, porque eu não aguentava mais, cara. Era tão difícil, sabe? Tão difícil você conviver com dor 24 horas, sabe? Com dor, você acordar com dor, dormir com dor, sabe? Aqui na minha casa tem escada. Então eu já estava com tua bacia, coluna, e aí eu precisava descer todo dia, né? Descer e subir escada todo dia. O que que eu fiz na época? Eu coloquei um sofá aqui embaixo para me passar a maior parte do tempo embaixo, para mim só descer uma vez, subir para dormir, para não ter que ficar subindo e descendo escada. Uhum. Mas tudo bem. Aí cheguei nesse ortopedista, que foi o último que eu passei, e aí falei para ele tudo isso que eu te contei, e aí ele me pediu uma ressonância. Aí tudo bem, eu fiz a ressonância, e aí quando saiu a ressonância, né, a gente que é totalmente leigo, né, eu abri a ressonância e fui lá no Dr. Google. Eu acho que todo mundo faz isso. Aí eu fui no Dr. Google, aí apareceu aquele monte de neoplasia, neoplasia, não sei o que, não sei o que, eu já sabia que era câncer, né? Então, aí voltei na mesma clínica que eu fazia tratamento, que eu fazia todas essas físio, as acupuntura, voltei. Aí passei com um médico, aí para você ver como eles não sabem o que é mieloma múltiplo, né? Eu passei para ele só olhar o exame e me indicar algum lugar, mas eu já saí de casa sabendo que era um câncer, Uhum. né? Mas não sabia do que. Quando eu cheguei lá, o médico olhou para mim, começou a ler o exame e tal, avaliou lá as conclusões do exame. Aí ele falou para mim assim: Olha, você está com um tumor que está comprimindo a sua coluna, por isso que você está com essas dores. Ele Aí eu chegou a olhei essa para. conclusão, né? Aham. Mas aí eu olhei para ele e falei: Mas peraí, mas eu não estava com hernia de disco?
não era coluna, desvio na coluna, não era bico de papagaio, pelo menos foi o que vocês viram aqui. O médico ficou totalmente sem saber o que falar. Sabe? Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vocês são médicos, né? Aí o próprio médico me contou uma história de um paciente dele que, que chegou com uma situação parecida com a minha. E aí aquele cara, esse rapaz, ele chegou de cadeira de rodas, né, no consultório, e aí com dor também, do mesmo jeito. Só que esse cara começou a emagrecer, ele começou a emagrecer, 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 porque... É outro sintoma, né? Emagrecimento, é isso? Exatamente, Tá. porque aí emagreceu, o cara morreu, sabe? Ele morreu sem saber exatamente o que ele tinha, né? Então, talvez hoje esse médico, né, que eu não lembro mais o nome dele, era um médico japonês, talvez hoje ele tenha um pouco mais de atenção assim com pacientes, né, que chega com Mas esse o que tipo que ele de queixa. faria? Ele teria que fazer o quê, exatamente? Vamos supor que ele O identificou exame, errado, como você o, falou, né? O o que ele teria que exame mais fazer? O exame mais comum para identificar o mieloma múltiplo, né, são vários, né, mas eu digo o mais comum no caso de uma pessoa chegar numa urgência com esse tipo de queixa, né, ter uma certa idade, igual você citou pela sua pesquisa, né, apesar de a idade não ter nada a ver, mas o exame mais comum é o eletroforese de proteína, né? Seria o primeiro exame que qualquer uma pessoa que tenha esses sintomas, né, tem que fazer, né? Pode ser que dê lá um pico monoclonal no exame, um mieloma múltiplo? Pode. Assim como também pode ser que não dê, né? E esse exame é um exame barato, não é um exame caro, ele não é um exame que é uma fortuna para o É SUS, um que é um exame exame de de sangue. sangue, né? E É, ele tem então, que achar a proteína M, né? Se não me engano, essa que é o nome. isso, Se ele encontrar a exatamente. proteína M, for positivo, ele sabe que existe a indicação de mieloma, né? E também e junto com que aparece lá assim, a presença de componente monoclonal e aparece um pico, né, que é um gráfico parecido com aquele gráfico de Tem eletrocardiograma. eletrocardiograma. Então, aí tem o primeiro pico que é comum, todo mundo tem, né? Porque todo mundo tem imunoglobulina no corpo, né? A única diferença de nós que somos portadores de mieloma é que os nossos são anômalos, né? Então, mas todo mundo tem. E aí, nesse exame, o último pico ele tem que estar corretinho. Se tiver assim, é mieloma múltiplo. É porque significa que eles acharam a proteína M na eletroforese, né? É isso aí. Exatamente. É isso aí. E aí começa a sua saga, né? Se descobrir que é mieloma múltiplo, começa a sua saga, você começa a fazer Então, vários o exames. que que você acabou fazendo? Quer dizer, no teu caso, aconteceu isso, você foi, fez o exame, o cara pediu o exame, esse médico, não? Não, então, não, ele pediu somente a ressonância. Aí na ressonância saiu neoplasia, né? Mas, porém, Ele não o sabe diagnóstico, identificar. Aham. ele disse para mim que era um tumor que estava comprimindo a minha coluna. E o que que você fez, então? Aí eu fui procurar um hospital especializado em câncer, né? Que é o AC Camargo, lá na Liberdade. Aí eu já levei esse exame e no mesmo dia que eu consegui passar numa consulta, e aí a minha doutora, que é a doutora Thais, que é um anjo na minha vida, de verdade. Ela olhou o exame na época, isso foi no final de 2019. Tá. A gente estava quase chegando nas festas de Natal, essas coisas todas. E aí ela já começou, ela olhou assim e falou, olha, eu acho que eu não tenho certeza, não posso afirmar assim antes de ver um monte de exame, né? Mas parece mieloma múltiplo. Que é É, isso? a maior parte das pessoas não sabe o que que é isso, né? 90% não É. deve saber, 50, 99%. Não, para você ter ideia, eu tenho um amigo, assim, um amigo de infância,
que ele também tem mieloma múltiplo. Só que quando eu fiquei sabendo, eu cheguei a visitar ele no hospital, sabe, toda aquela coisa, mas falava, ele tá com câncer. Não sabia o que era, né? Mas o que era eu não sabia. Então aí essa doutora falou para mim isso, que ela suspeitava, porém precisava fazer um monte de mais exames, né? E aí lá vai eu. Aí eu comecei a fazer um monte de exame, colonoscopia, tudo que você imaginar eu fiz. Colonoscopia, PET scan, biópsia do ilíaco, que eles tiram um pedacinho do osso, Isso. mielograma, que é um dos exames, os três exames que são mais importantes. Mielograma, né, no mielograma, eletroforese, imunofixação, tanto de sangue quanto da urina, Tá. né? Então, são exames de sangue, exames ósseos, né? De, Isso, né? Ok. Que mais exame de urina? exame de urina, que é urina 24 horas, né? Que você colhe a urina durante Você vê as 24 horas. proteínas que estão lá? Isso, E, perfeito. exatamente. Então, aí eu comecei naquela correria, né? E eu não sabia que na época, eu não sabia, e também a médica não me falou, né? Era tudo muito novo, que você pode, que qualquer coisa você pode quebrar o braço, sabe? Você pode. Eu conheci uma senhora que ela quebrou o punho no ônibus. Só segurando no Ela, ônibus. ela em pé, assim, o ônibus passou num buraco, ela fez assim, o punho quebrou, né? Então, assim, é uma doença que ela deixa teus ossos detonados, né? Se você não tratar, vai piorando, piorando, piorando. Tem gente que fica aí na cama até chegar a hora, né? Você falou tratar. E como é que seria o tratamento para o mielo? Porque existe alguma coisa específica para isso? Eu inicialmente, a gente faz primeiro as quimioterapia, né? Tá. As quimioterapias do mieloma múltiplo geralmente são quimioterapia um pouco mais leve, elas são diferentes da quimioterapia de quem faz de câncer sólido, como mama, próstata, né? É uma quimioterapia um pouco diferente, ela é mais leve, você não cai seu cabelo, né? Porém, as reações são, eu não sei se são piores ou se são iguais, né? A de quem tem câncer sólido, mas tem bastante reação. Mas quando você começa a fazer a quimioterapia, você já começa a notar a diferença, pelo menos nas dor. Assim, tipo, eu particularmente acho que na terceira sessão de quimioterapia eu já senti uma diferença enorme nas dores, né? Mesmo porque eu também já fiquei internado, né, quando eu fui diagnosticado. Tá. Eu fiquei internado porque eu tive que colocar haste nos fêmurs, porque eu estava arriscado a andar e quebrar os fêmurs, de tão frágil que estavam os ossos do meu fêmur. Dos meus fêmurs, né, que foram os dois, bilateral. E aí eu comecei a fazer as quimioterapia internado, fiz a cirurgia dos fêmurs, coloquei haste, melhorei assim, e aí comecei a fazer a quimio já ambulatorial, né, depois que eu tive alta. Aí eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, né? Cada ciclo é um mês, mais ou menos. São 4 quimioterapias, uma por semana, né? Então, cada mês é um ciclo. Eu fiz 6 meses e já fui por transplante. Porque aí vai caindo, né? O pico monoclonal vai caindo, né? Com as quimioterapia. Quando dá certo, né? Porque há casos que tem paciente que não responde ao tratamento, aí tem E o que transplante mudar. é de células-tronco suas, ou seja, não Isso, pode ser de outra pessoa. exatamente, é autólogo, Isso, células hematopoéticas, né? isso. Mas tem que ser da própria pessoa, não, não dá para pegar de outra pessoa. Então, Sim, não, até dá, mas quando é halogênico, né, o transplante halogênico, quando já não tem mais possibilidade, tipo, o paciente não tem mais nenhum tipo de possibilidade de tratamento, ele já perfeito. está refratário a tudo. Tá? Sim. Então aí tenta-se o halogênico. Hoje está saindo terapias novas aí como CAR-T, os medicamentos biespecíficos,
né, que está saindo, são novos ainda, nem todo mundo tem acesso, porque ainda está em fase de O estudo, SUS, né? o pessoal do SUS tem acesso a isso? O pessoal do SUS, eles têm acesso somente a duas linhas de tratamento. Hum, O protocolo um deles é o VTD, o medicamento é chamado de Velcade, talidomida, que é um medicamento que é para hanseníase, talidomida e a dexametasona, que é um corticoide, sim, né? Eu fiz esse protocolo, só que eu fiz ele acompanhado com um medicamento que não existe no SUS, que é o daratumumab, que é um anticorpo monoclonal, né? E a outra linha de tratamento que existe no SUS é o VCD, que é o Velcade, um medicamento chamado ciclofosfamida, mais a dexametasona. A dexametasona não tem como fugir. Todo mundo que faz tem que tomar precisa cortisona. tomar Uhum. isso. E isso, assim, são altas doses. Eu fazia quimioterapia na sexta-feira e tomava 40 miligramas, uma caixa. Eu tomava uma caixa de dexametasona, que vem 10 e é 4 miligramas cada comprimido. Então, assim, eu fiquei. Inchado, né? Eu ainda tô, agora que eu tô voltando um pouquinho ao normal, mas ainda tô um pouco inchado, E né? qual que é, vamos dizer assim, qual que é a expectativa que o paciente pode ter num caso desse? Em termos A de cura, expectativa. porque diagnóstico, você Não, disse, por é uma enquanto. dificuldade muito grande, né? O SUS, pelo que eu vejo, ele tem poucas opções. E eu não sei se são eficientes ou não são eficientes. Eu acho que você deve saber melhor sobre as estatísticas, né, da eficácia do medicamento, né? Então, aí vai de organismo para organismo, né? Tem gente que, por exemplo, no primeiro protocolo já fica hiper bem, faz o transplante, entra em remissão, né? Não é cura, porque não tem cura, né? O Sim, mioma mas múltiplo não tem. remissão, existe a remissão, pelo menos. Tá. Sim, existe a remissão. Aí tem pacientes que têm, por exemplo, eu conheço paciente que tem 20 anos aí de remissão, 15 anos, 10 anos, né? Mas ficam E sempre em mais, observação, sempre fica em, né, sim, sim. com os Só que cuidados assim, a gente necessários. sabe que uma hora o negócio vai voltar, né? Aí cabe de cada organismo. Por exemplo, no meu caso, eu fiz o transplante, eu fiquei 6 meses em remissão, fiquei feliz, né? A gente entra em remissão, fica feliz. Aí, quando completou 6 meses, eu fiz exame, aí a doença voltou a aparecer. Porém, ela apareceu em forma residual, que é um pouco mais tranquilo, Uhum. né? E tem pessoas que, às vezes, quando a doença volta, já volta muito agressiva, né? Então, é um pouco mais complicado. Mas, no meu caso, está um pouco mais tranquilo, porque ela voltou residual. E aí eu faço uma quimioterapia que é oral, que é um comprimido que também não tem no SUS, é o único comprimido, mas não existe no SUS. Ele chama lenalidomida, né? O nome é Da- genérico, uhum. e hoje já tem um outro, né? Que é da Novior, que é da Eurofarma. Né? Novior é o nome comercial. Eu uso o Revlimid, mas é tudo lenalidomida, a mesma coisa. Mas você paga esse medicamento, então. Não, o plano de saúde é obrigado a me fornecer, Entendi. Então, os planos de saúde né? cobrem esse tipo de tratamento e as Ele medicações. Tá. tem É que importante cobrir. saber. O SUS aqui não tem o medicamento na Não, lista, o né? SUS não tem, Tá. né? Então, assim, inclusive é até importante falar sobre isso, Com porque certeza. existe a Conitec aí, né? Que é uma tentativa de incorporar algum medicamento no SUS que você conhece. Então, é importante os pacientes participar das chamadas públicas, né, do- das consultas públicas, para ver Responder se e exatamente, para ver se o SUS incorpora algum medicamento no próprio SUS, né? sim. Por quê? Porque não tem duas linhas de tratamento. Aí depois de duas, se o cara ficar refratário na primeira linha,
Aí passa para a segunda. Se ficar refratário, é paliativo. Aí depois começa o paliativo, E o apoio, né? como é que é feito o apoio para esse paciente? Então, na realidade, assim, eu vou até dar uma baixada aqui, só para mostrar aqui, ó. A International deixa Myeloma eu- Foundation Latinoamérica. Uhum. Isso, exatamente. Nós temos grupos, né? Hoje nós somos vários grupos de WhatsApp no Brasil inteiro, né? E cada grupo de WhatsApp tem um líder, né? Que cuida daquele grupo, que acolhe aquele paciente, né? Tudo isso está lá no site também. É só procurar aí no Google aí, IMF que encontra. IMF, né? Só para É, citar. IMF. IMF, ok. Então, e aí, o que que acontece? Nós recebemos esse paciente, acolhemos, damos dicas, trocamos informação. Sabe, é aquela coisa de um paciente ajuda o outro. Ah, eu estou Uhum. fazendo o tratamento X. Não está dando certo. Ah, você já falou para o seu médico fazer tal coisa? Porque, assim, às vezes tem gente que pensa que a gente é médico, mas a gente não é médico, né? A gente só tem a experiência Não, que a mas é gente importante vai. o apoio. É o apoio, né? O apoio social, o Isso. apoio. Porque assim, eu tiro por mim. Quando eu descobri, eu perdi o chão, né? A gente só pensa na morte, né? E o mieloma múltiplo hoje em dia já não é mais uma sentença de morte como já foi há uns 15 anos atrás, né? Então, assim, para os pacientes de plano de saúde, tem uma gama enorme de tratamento. Para o SUS, só tem duas. Você tem Infelizmente. ideia? Tem um medicamento que já era utilizado pelo povo do plano de saúde, que demorou 15 anos para chegar no SUS, que é o Velcade, que é o nome comercial. O nome genérico é Bortezomib. Uhum. Não, 15 anos. Agora você imagina quantas pessoas não morreram nesse tempo. Verdade. O que que você diria para uma pessoa de que ela está sentindo alguns sintomas que são da doença, mas porque tem gente também que tem a doença e não tem sintoma nenhum, né? Já ouvi falar de que tem Tem gente que não tem, tem os assintomáticos, tem e que eles podem assintomático. passar a vida inteira e não saber, eles morrerem por outra coisa até, né? Tem assintomático, né? A gente chama de assintomático, smoldering, Uhum, é, GSMI, que é gamopatia de significado indeterminado. uhum. Mas Né? agora, Então, e assim, para as pessoas que, vamos dizer assim, que são sintomáticas, né? O que é que vocês aconselhariam fazer? Qual seria as que, o processo, vamos dizer assim? Quais as seriam as que, etapas necessárias, além do grupo de apoio que você comenta? não, a etapa necessária é a quimioterapia e depois o transplante. O SUS cobre transplante. Uhum. Né? O SUS ele faz transplante, inclusive tem hospital aí que faz às vezes até melhor que muito hospital Privado, né? particular. Uhum. Por exemplo, o HC, por exemplo, é um ótimo hospital para transplante. Né? Tem vários hospitais, ICESP, ICESP, né? Isso. Também Isso aqui em São tem Paulo, né, que hospital. você está dizendo. É. E eu tô falando os que eu conheço, né? Porque Sim, na sim. realidade os outros, eu conheço muita gente de outros estados, né? Que fizeram em outros estados, porém não conheço o sistema deles, de cada Uhum, estado. uhum. Né? Estou falando de São Paulo, E o né? que Mas vocês sentem mais falta? Eu acho que é interessante até colocar aqui nesse podcast. O que é que vocês sentem mais falta é, para o grupo, vamos dizer assim, porque vocês têm grupos de WhatsApp, como você falou, você tem um grupo que talvez a IFM ela dá um apoio para vocês, mas o que é mais de IMF. apoio, IMF, desculpe, e que mais de apoio vocês precisariam que você julgue interessante propor e colocar e reivindicar, eu acho que é num podcast que vai circular pela internet. O que é que você acha que falta e que precisaria ser feito? Então, nos grupos de apoio, eu, eu não acho que precisa fazer nada, porque assim, o que a gente já faz, né, que não, eu não sou o único líder, existe, tem um líder do grupo da Bahia, tem o líder do grupo da Paraíba, tem o Uhum, líder do grupo do Espírito Santo, e por aí vai, né? Eu sou aqui de São Paulo.
Então, assim, os grupos de apoio eles não têm muito o que fazer, mas a gente recebe um respaldo muito grande da IMF, né? Então, a IMF ela disponibiliza lives com nutricionistas, com preparadores físicos, que é tudo o que a gente precisa, com hematologistas, né? Então, é Ela traz as muita novidades dúvida. para vocês no tratamento e Isso, pesquisa. Tá. é. E pelo fato dela ser internacional, muita coisa que a IMF é voltada mais para pesquisa mesmo. Então, muita coisa que está acontecendo lá fora que não tem aqui, a gente fica sabendo pela IMF, né? Às vezes a gente não sabe quando vai chegar, mas sabe que está tendo. Igual o CAR-T, que começou nos Estados Unidos, tudo, né? Que a gente ficou sabendo aqui, porém ainda não tinha chegado. Hoje já chegou. Está em forma de estudo? Tá. Mas chegou. E já foi liberado pela Anvisa, tudo. Acredito que já está em precificação com os planos de saúde, né? Mas como, né, é uma coisa cara, para você ter ideia, há algum tempo atrás, quando era só nos Estados Unidos, eu não lembro se era 4 milhões de dólares ou 3 milhões de dólares, o CART, o Realmente. CARTCEL. E agora já tem no Brasil, inclusive teve pessoas que já fizeram, pagaram, né? Pessoas que têm dinheiro, o carticel aqui no Brasil pago, né? Ainda não está coberto pelos planos. Agora, no SUS, eu já não posso te dizer quanto Não, tempo. perfeito. Porque se um medicamento demora. A gente teve uma consulta pública agora de um medicamento que chama Kyprolis, Hum, né? Houve a consulta pública, aliás, consulta não, chamada, porque primeiro tem uma chamada para depois haver a consulta, né? Então, até então, pelo que eu conheço dos participantes, né, paciente, eles não sentiram muita firmeza de que vai ser incorporado, né? Porém, eu já fiquei sabendo que vai ter a consulta do medicamento, né? E aí cabe ao povo, né, se unir aí, participar para ver se esse medicamento seja incorporado, que é mais um tratamento, né? Então, assim, hoje em dia, o maior problema que eu vejo são os pacientes que se tratam pelo SUS, né? Eles têm mais dificuldade, não tem aquela relação médico-paciente, né? Porque eu não sei, os médicos do SUS, eles são muito rápidos, acho que é por causa da quantidade de pessoas, né, que são muitas. Então, é diferente o tratamento é totalmente diferente, né, do que do plano privado. uhum. A gente tem uma relação com o médico, a gente conversa, a gente debate, discute o tratamento, né? Tudo discutido. E no SUS não tem isso. No SUS o médico fala, é isso e é isso. É. E me diz uma coisa, em termos de trabalho, por exemplo, porque isso afeta muito o trabalho do indivíduo, né? Como é que você poderia contar um pouquinho o que aconteceu com você ou com as pessoas que você conhece, né? Qual é as dificuldades maiores? Porque a pessoa mexe no bolso da pessoa, isso mexe no sustento da família, mexe em toda a constituição familiar também, né? Olha, a primeira coisa, assim, eu não vou dizer nem. Eu vou falar depois do transplante. Depois do transplante mexe demais com o financeiro. Por quê? Porque depois do transplante você precisa de medicamento. Aí tem alguns medicamentos que os planos eles te dão os medicamentos que são carérrimos, né? Eles liberam esses medicamentos, igual a lenalidomida, acho que está numa faixa de quase 33 mil, uma caixa com 21 comprimidos, mais ou menos. Mas, porém, existem outros medicamentos que você precisa comprar, né? Que o plano, por exemplo, não vai te dar dipirona, não vai te dar Sim, claro. alguns medicamentos que são um pouco mais baratos.
mas a quantidade de medicamento é que faz o preço ficar alto, né? Para você, financeiramente. E aí você Uhum, precisa cuidar da casa, igual eu moro sozinho. uhum, Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso pagar minhas contas de consumo, eu preciso de um monte de coisa, assim, básico de casa. uhum. Mas o E INSS dá uma ajuda, porque ela teria que ajudar com afastamento de trabalho, né? não, É, no meu caso sou aposentado, né? Então, sim, assim, mas para mim eu tenho todo mês um subsídio, o uma subsídio entrada do de financeira. INSS. Mas quem trabalha, Porém, por exemplo, e precisa de trabalhar, será que o INSS, porque o INSS, ele, na verdade, ele rejeita muito pedido de. E como rejeita, as assim, pessoas não conhecem a doença, a minha pergunta é: como é que o INSS será que está tratando também desse assunto? Você tem alguma notícia disso? Não. tenho sim. Hum, O que acontece? Tudo depende do grau, né? Eu cheguei no grau 3, por exemplo, que é muita lesão, né? Então, assim, o INSS me aposentou, né? Então, tudo depende de quando a pessoa descobriu, a forma que a pessoa foi diagnosticada. É, tem gente que às vezes não é diagnosticado, não tem uma lesão, não chegou a ter uma lesão. Aí então, esses por isso que eu continuam, perguntei, eles continuam, quer dizer, o INSS continuam nem trabalhando. considera, tem que tratar Não, não, mesmo com risco de quebrar ossos, de ter problemas sérios. exatamente. Né? Então, assim, a pessoa fez o transplante ali, depois ficou bem, ela volta a trabalhar. O INSS não dá aquele tempo ali do transplante, porque o transplante não é fácil, de verdade. A gente pensa. Eu pensava assim, que o transplante era um bicho de sete cabeças. Eu nunca imaginava que fosse uma coisa assim, tipo, tirou meu sangue, preparou lá no laboratório e fez a infusão de novo. Não imaginava isso. Eu imaginava uma coisa bem pior. Sim. Uhum. Mas, O, mas os riscos continuam, quer dizer, a pessoa ainda continua com risco de fratura, continua com riscos renais, riscos, né? Até que realmente começar a fazer sim, efeito tudo. se não tiver tratando, né? Pois é. Agora, se você estiver tratando, você está ali barrando, né? Não significa que você não possa ter, mas pelo menos você está tá tratando. Por exemplo, existe os bisfosfanatos, que são os medicamentos que são específicos para os ossos e controlar a hipercalcemia no sangue. Uhum. Então, assim, eles ajudam. Né? Assim, eu fiz o transplante, porque eu trato até hoje com bisfosfonato. Então, assim, as minhas lesões, de um certo tempo para cá, elas deram uma melhorada. Porém, isso não significa que eu possa cair e, Exatamente, você tá tudo continua com certo. risco. Não, você Eu continua. continuo tendo risco. Tudo bem que o risco também é de outras pessoas, mas significa que vocês têm um risco levemente ou até muito maior de acontecer ter uma probabilidade muito grande de acontecer alguma coisa séria, né? Exatamente, é isso mesmo. Então os riscos tem. Depois que você descobre, você precisa tomar cuidado. Hoje em dia eu tomo o máximo de cuidado, eu ando olhando para o chão, sabe? É o que tem que fazer, É, não tem jeito. então, assim, eu já estou idoso, mas eu pareço que eu tenho, assim, eu tenho 50 anos, mas hoje parece que eu tenho 70, né? Entendi. Então é difícil, é complicado. Então me diz uma coisa, Ito, o que você, quer dizer, qual o telefone ou qual o contato que você poderia deixar para as pessoas que precisariam de um apoio, né, e de alguma indicação, e um acompanhamento, né, para o tratamento, alguma coisa, alguma indicação, que contato você deixaria? Eu vou deixar o meu mesmo, né? E através do meu eu passo os contatos da IMF que eu não sei de cor, Ok, né? O meu contato é 11, né? São Paulo, 968354464.
E eu vou deixar também aqui o site da IMF, para as pessoas que também quiserem acessar por lá. Ok. Porque daí Peraí, fica deixa toda essa eu... indicação, né, para as pessoas. Então. E sem contar também que, o site da IMF, além de ter muita informação, que são informação sempre atualizada, né? Porque se você for olhar no Google, quando eu descobri, eu olhei no Google, falei, coloquei lá, quanto tempo de vida uma pessoa com mieloma múltiplo? 2 anos. Ah, Eu quase morri na hora. claro, claro. E hoje Faz, aqui um- não é faz um. isso. Não, e não é isso mesmo. Faz um favor, você não quer digitar aí no chat? Que daí eu deixo mostrando aí para as pessoas copiarem o teu Eu, telefone, eu vou digitar meu telefone. isso no chat. Que dê uma boa indicação para as pessoas que tiverem realmente necessidade, elas não estarem começando do zero, como você começou do zero, né? Então, esse é um trabalho importantíssimo. Ótimo, está registrado aqui. Eu Então, deixa eu... deixei, eu deixei, eu deixei o Instagram da IMF, né? Perfeito, que é E, esse @IMF Mieloma, e o teu isso, telefone, que é um WhatsApp, né? Que eu estou vendo, que é 11 968 354 464. É isso? isso, exatamente. Perfeito. Então E, fica aí a- e, registrado. Uhum. e aí as pessoas que tiverem alguma dúvida ou sei lá, porque tem muita gente que às vezes tem. Ontem mesmo eu peguei um paciente, não era um paciente, era um amigo meu. Ele ligou para mim falando que estava com dor e tal. Falei, cara, você já fez o exame de eletroforese? Faz, porque estou dizendo que você tenha, mas é bom É, se para tirar, precaver, né? exatamente. Como não se sabe exatamente como, né? Então, Como identificar. e, e os médicos não têm costume de pedir esse exame. E eu acho que eu penso, como ele é um exame de soro, né? É sangue, mas é soro, né? Assim, ele é diferente do hemograma, né? Então seria tipo, a gente luta para que eles incluam esse exame dentro do hemograma. Porém, seria dois exames, Uhum. né? O hemograma, que é o completo, mais O específico da proteína, né? exatamente, né? A gente luta para que os médicos comecem a incluir isso, dependendo da forma que o paciente chega no hospital, dos relatos, né? E para que muita gente não sofra, né? Porque às vezes a pessoa consegue descobrir até antes de ter a doença, né? Pois é, confirmada, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, é isso. E os É grupos de isso. apoio tá aí, quem Então, deixa eu falar uma coisa. Como precisar. nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? O que é que você gostaria de deixar de recado, de recomendação para as pessoas, que eu acho que você acha importante? Olha, o que eu acho hiper importante é assim, a, a pessoa que recebe o diagnóstico, ela fica muito fragilizada, então ela precisa de um cuidador, né? Uma pessoa que cuide, porque muitas vezes as pessoas, olha, acho que você não está com nada, porque vê você normal, vê você, sabe? Você olha para mim e você fala que eu tenho mieloma múltiplo, Não. né? Então Só você assim, sabe né? das tuas dores, né? Essa que é a realidade, né? Exatamente, né? Então, assim, e ter a família, né? Aquela coisa de família, né? O apoio é muito importante, sabe? O acolhimento, não só dos amigos, como dos familiares, é importante, porque quando a pessoa tem o diagnóstico, se ela não tiver isso, ela entra totalmente em depressão, e Em aí já é parafuso, né? mais um Entra em problema. parafuso, né? É um problema maior, porque a depressão, ela piora, né? Ela piora o Então, estado. uma coisa vai puxando outra, Isso. né? E tá atento, tem que estar atento, porque os médicos não conhecem, de verdade. Então fica o apelo aí para que os médicos reconheçam, que saibam como É, diagnosticar.
E essa e outras É, doenças temos isso. coloca essa disciplina na faculdade, né? Porque assim, só hematologista que tem essa disciplina, que é doença do sangue, né? Então, assim, o hematologista tem. Por que que outros médicos, principalmente quem está se formando aí em físio, em, em Em ortopedia mesmo, ortopedia, em exatamente, que é o, traumatologia também até, porque, exato, né? que são os primeiros médicos que a gente procura, Isso, são esses, é isso né? mesmo. Então, tem que ter, né? Então Então, fica aí a mensagem para todo mundo, né? Ok, Ito, foi um prazer enorme falar com você. Você esclareceu muito, você sabe muito sobre a doença que você teve, né? Que você tem ainda, mas, né? E eu acho que vai ajudar muita gente através desse podcast. Eu espero que muita gente é inteligente. eu aprendo todo dia com os pacientes, a gente aprende demais com os próprios pacientes, né? Então, eu que agradeço, sabe? Passou muito rápido até, É, mas é isso né? aí. E qualquer problema, as pessoas vão entrar em contato com você. A gente espera que eles entrem mesmo em contato, né? E fica a mensagem para o INSS que não está fazendo nada, para o SUS que deveria estar fazendo mais, né? E as pessoas para que votem, pelo menos, ou que participem Das consultas das e chamada consultas pública. públicas. A gente não pode esquecer de participar. E fica essa a nossa mensagem. E obrigadão para você e a todos Ah, vocês que estão Mauro, assistindo. eu que agradeço você pela oportunidade de poder estar falando dessa doença, né? E E é muito importante a gente falar isso. espero que cada vez mais as pessoas conheçam, né, essa doença e o INCA tire da lista deles como que é uma doença rara, porque acha que morre pouca gente. Mas Exatamente. não morre pouca gente de mieloma múltiplo. Na realidade, as causas mortes que eles colocam nos óbitos lá são outras, porque a gente não morre de mieloma múltiplo, a gente morre de Exatamente, as problemas. consequências dele. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Então, um abração para você, Hilton, e para todo mundo que está assistindo aqui o nosso podcast. E até a próxima. Obrigado, obrigado, Obrigado. obrigado. Boa noite, bom dia, não sei que hora que as pessoas vão ver isso. Muito obrigado a você.